Fala aí, TI Hackers! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e mais baboseiras do que as nossas pílulas semanais. Oferecimento PMG Academy e iTrust. Este podcast é patrocinado pela BRK Digital Solutions. Sexta-feira chegou e hoje eu tô com meu amigo Jimenez. Fala aí, Gi, como estão as coisas? Tudo bem, Dri? E aí? Qual que é a boa de hoje, cara? Eu tô inquieto. Tá inquieto por quê? Bom, como eu te falei, né? Eu tô no meio de uma Gemude, né? Pessoal. Essa Gemude, ela... né, tem vários incidentes no meio do caminho, né, não planejados, mas estamos aí, né, estamos aguardando esse final de semana, eu concluo essa Gemude. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Esse é o quarto podcast que você está falando que você está fazendo mudança, então acho que essa mudança não acaba. Por que eu fui inventar, né? Por que você vai inventar as coisas, né? Mas tudo bem. Gerenciamento de mudança. Cara, e hoje a gente vai falar sobre pessoas, sobre people. A gente vai falar sobre pessoas aqui, uma pessoa que tá vindo hoje, nossa convidada, uma pessoa bem especial. E ela cumpre aí uma posição, como a gente pode dizer, amada e temida, né? Amada, quando você está procurando emprego, você recebe uma ligação dela, é a melhor coisa do mundo. E quando você está trabalhando e recebe uma ligação dela, é de borrar as calças. Eu digo normalmente que a ligação de uma pessoa como essa é como você receber, por exemplo, uma ligação da portaria do seu prédio, né? Pode ser que seja para informar que a pizza chegou, ou pode ser para informar que o oficial de justiça tem uma correspondência para você. Então hoje a gente tem a honra de entrevistar alguém que realmente entende de pessoas, não só por ser psicóloga, né? Mas por ser gestora de pessoas de uma das maiores empresas de TI do Brasil. E ela está hoje, atualmente, cumprindo sua função como CPO, né? Chief People Officer, a fera Carolina Martins Piombo. Carolina, seja bem-vindo ao The Walking Tech. Tudo bom, Carolina? Bom dia, pessoal. Tudo ótimo. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Adriano, Jimenez, todo o time. E aqui preparadérrima para as perguntas, será? Acho que sim, vamos lá. Eu tenho muitas inquietações, viu, Carol? Tenho muitas inquietações. Como sempre, eu sou inquieto aqui dessa bagaça. Carol, eu vou te dizer, e eu tenho muitas inquietações dos nossos alunos, dos nossos clientes, da nossa comunidade aqui, tem muita pergunta. São perguntas simples, né, mas que as pessoas normalmente fazem pra gente, mas a gente não sabe responder. Falei, deixa eu chamar a Carolina aqui pra ajudar a responder. Carolina, já vou chegar com os 2 pés no peito, e assim, eu sempre faço essa pergunta pra maioria dos C-Levels, todo mundo que tem aí, carrega no cargo o chief, né, alguma coisa officer, eu sempre pergunto, e eu vou perguntar para você, tá? Perguntei pro Benjamin também, agora perguntar para você também, que é uma das heads de RH na BRK, eu vou perguntar para você, cadê os desenvolvedores? Cadê os profissionais de TI? Cadê? Estamos procurando, estamos procurando. Onde eles vivem, né? Como eles sobrevivem. O que eles fazem, o que eles comem, né? Cara, porque é tão difícil achar esses caras nesse mundo, cara. Cadê eles? Adriano, esse é um grande desafio, né? Que acho que se tiver alguém de RH aí, os tech recruiters me ouvindo, vão saber muito bem aqui o que eu tô falando. A gente vem nessa busca insana, eu estou na área de RH e tecnologia há 21 anos. E essa pergunta só vem crescendo, principalmente nos últimos anos, né? Acho que o que a gente tem feito e onde eles estão, né? A gente tem tentado, nos últimos anos, buscar profissionais de todas as localidades, né? A gente tem multiculturas, tem profissionais espalhados pelo Brasil todo e fora do país. Então, o nosso principal desafio aqui é encontrar essas pessoas, né? Então, a gente parece ali um detetive caçando mesmo os profissionais. E a gente tem se aproximado muito de faculdades,
polos de tecnologia e também profissionais em transição de carreira. Hoje você percebe muito um movimento pela falta e pela carência de profissionais de tecnologia, de profissionais em transição de carreira, que não têm mais a oportunidade ou querem mudar e fazer essa transição de carreira. Então eu acho que hoje a janela de oportunidades para quem quer a área de tecnologia, ela se ampliou demais. Antes a gente falava, ele precisa estar estudando, ele precisa ter uma formação, ele precisa ali ter o básico. Hoje, qualquer profissional pode entrar na área de tecnologia, ainda mais com a demanda que a gente tem, né? Então, eu acho que o profissional de tecnologia, ele tá aí. Agora, a decisão tá com a pessoa, né? Eu quero realmente migrar para essa área. E do lado da BRQ, a gente tem dado oportunidade para todos, né? A gente trabalha muito com formação de profissionais, então o profissional não tem a experiência, a gente forma esse profissional. A gente tem buscado profissionais também em transição de carreira para formar e acelerar esse crescimento e a busca também, lógico, de profissionais que tenham experiência para compor o time, e aí é o nosso desafio de buscar por todo o Brasil. Então, eu acho que eles estão aí, alguns com mais experiência, outros com menos experiência querendo uma oportunidade, e aqueles que ainda não se descobriram e que realmente eu acho que é o nosso trabalho de se despertar e abrir as portas para quem quer fazer essa transição de carreira também e para a área de tecnologia, que as vagas são muitas. E pagam bem, né? Pagam bem, pagam bem. Ô Carol, pegando aí dessa linha de raciocínio aí que você falou, né, da formação, da preparação, né, eu tenho visto aí um movimento nas empresas, nas organizações, ainda mais de tecnologia, devido a esse gap, né, de profissionais, essa dificuldade, né, de você encontrar. Então as empresas estão se reinventando e estão investindo na formação. Eu tenho visto várias academias, né, o pessoal criando mesmo academias, né, dentro de casa, né, para preparar o profissional para eles mesmos, né? A gente tem várias empresas fazendo esse movimento aí. E, cara, eu acho isso muito interessante, porque você tem o cunho social, você entendeu? Você ajuda a desenvolver, né, socialmente essa pessoa e também profissionalmente, né? Ou seja, você consegue suprir uma demanda social e também profissional. Como é que você vê esse movimento aí? O que você acha disso? Isso daí é legal mesmo? Isso daí está acontecendo mesmo? Ou não? Isso daí é só marketing, vamos dizer assim. Não. Isso está acontecendo. Na BRQ esse ano foram mais de 350 pessoas formadas e dando oportunidade para jovens em início de carreira, e a gente formou essas pessoas, muitos deles acabaram nem entrando na própria BRQ e acabaram sendo formados, e a grande maioria a gente absorveu, né? Mas algumas pessoas acabaram não entrando ali por algum motivo, mas a gente impulsionou muito a formação independente da contratação ou não. Para o ano que vem, Gimenez, a gente quer dar um passo maior ainda. A gente tem um projeto de inclusão social, né? De incluir jovens carentes. Então, esse jovem carente que não tem, de diversas comunidades, a gente está fazendo agora, o projeto vai começar ali em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e de pegar a população carente mesmo, jovem carente que não tem condições para estudar, e a gente acelerar esse estudo, essa entrada na área de tecnologia, provendo ali todas o que ele precisa, né, o que é necessário para que ele possa entrar na área de tecnologia. Então é um projeto bem interessante que a gente quer fazer, e a gente quer espalhar isso para toda a companhia. O Benjamin está encabeçando, né, aí como padrinho desse projeto inicial que a gente vai ter agora, e a ideia é fazer isso em escala também para a população mais carente de todo o Brasil. E aí a gente tem um plano bem grande, bem audacioso ali também de expandir, né? Então a gente fala de transição de carreira, a gente fala de jovens que já estão cursando ou que estão fazendo algum curso técnico, não necessariamente faculdade, né? Porque a gente também tem esses casos. Eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade, mas estou fazendo um curso às vezes online, coisas básicas. Puxa, você tem interesse? A gente também quer você, a gente quer te contratar, né? Então a gente sai um pouquinho também da questão do só o acadêmico, daquele que fala que não tem condições de estudar, e a gente quer dar oportunidade para todo mundo. Então, eu acho que hoje é vasto, né? Os profissionais é um pouco do que eu falei ali, eles estão espalhados pelo Brasil. Talvez você ainda não se despertou para a área de tecnologia, e a gente também te quer. Então, eu acho que tem um mar de oportunidades, e sim, não é só marketing não, Gimenez, eu acho que é a tendência, e uma tendência inclusive de inclusão, né? Agora o passo maior é de incluir esses jovens carentes. Olha o quanto a gente vai contribuir com o país, ajudando na formação desses jovens. É admirável isso, viu, Carolina? Porque a gente vê, né, esse movimento mesmo, né? E a gente, será que isso é verdade? É verdadeiro mesmo, né? A gente sabe, tem algumas empresas que são sérias, né? No caso de vocês, por exemplo, a BRQ é muito séria,
né? E pioneira, né? Ela sempre à frente do seu tempo, né? Pelo que a gente percebe aqui, pelo que a gente ouve, eu conheço várias pessoas que trabalham aí. E, cara, muito legal isso. Carol, eu tenho que fazer uma pergunta aqui, senão os nossos ouvintes eles vão ficar putos. Eu falo, porra, você não fez a pergunta, achou oportunidade? É uma pergunta que é típica dos nossos alunos, tá? Bom. Eles perguntam muito sobre esse mundo de certificação. E eu sempre gravo podcast, eu sempre falo nas minhas lives, eu falo do quão é importante o certificado, mas a certificação não é tudo, não é o objetivo final, é o meio. E eu sempre tento trazer para eles o ponto de vista, não do Adriano educador, mas também do contratante. Então eu queria que você falasse, Carol, o valor da certificação. Será que vale mesmo o cara estar carregado de certificação ou é mais válido a experiência? Porque eu vejo o pessoal indo atrás assim, fervorosamente atrás de um monte de certificação, 10, 15, 20, 30 certificações e procurar um emprego, né? É o que eu costumo dizer. Quando você tem uma faculdade, ninguém te cobra experiência, porque você acabou de se formar. Mas as pessoas estão achando que o certificado é a mesma coisa. Ele tem um monte de certificado e ele acha que ele não vai ser cobrado. Eu falo assim, ele é cobrado. Então as pessoas estão invertendo um pouco, né? Em vez de aprender e depois certificar o que sabe, as pessoas estão fazendo um curso de certificação, obtendo uma certificação para aprender. Eu queria que você, como RH, explorasse um pouco sobre esse negócio de certificação. Se é válido, se não é. Porque assim, abre portas? Abre. Né? Sabe que se tiver uma pilha de currículo com certificado ou outra sem... dependendo da posição, com certeza é aquela pessoa que tiver. Mas eu queria sair um pouco disso, porque as pessoas, mas abre porta, eu quero saber o depois. Eu queria que a Carol falasse um pouco sobre isso, do pós, não no momento da contratação. Tá, então vamos lá. Hoje, para profissionais, eu vou dividir em 2 momentos, tá, Adriano, aqui. Para profissionais, que eu acho que o público pode ter alguém já formado e já com experiência, então eu vou dividir em 2 momentos. Aquele recém, que é o público de estudantes que a gente está falando aqui, ou pessoas que têm a certificação, mas não têm a experiência, e o público que já tem a experiência. Quando a gente olha hoje para os profissionais da BRQA, muitos profissionais estão aqui, o que a gente tem funcionado? A certificação. Principalmente o que envolve o mundo cloud, né? A AWS, a gente tem impulsionado muito. E quando você olha para o mercado fora, para os Estados Unidos, lá um profissional com uma certificação vale muito, assim, ter uma certificação pesa muito. E isso está chegando aqui no Brasil, principalmente quando você olha para esse mundo de cloud. Então a gente tem impulsionado muito, alguns clientes já pedem, inclusive exigem da própria empresa que a gente tenha profissionais certificados e a gente tem propagado isso internamente. Mas não adianta você ter a certificação debaixo do braço e achar que com ela você vai achar a grande sonhada experiência, né? A grande sonhada oportunidade. É lógico que quando a gente fala de programa de formação, aí eu vou tentar linkar com o que a gente falou um pouquinho atrás. Eu estou procurando profissionais para impulsionar a carreira. Se ele já tem uma certificação e eu estou num programa de formação, eu vou colar essa certificação nesse programa de formação e bum, né? Esse cara vai brilhar. Agora, você achar que por causa de uma certificação você vai conseguir, de repente, uma vaga de um pleno, porque você tem a certificação, mas não tem a experiência, isso não vai rolar. E algumas empresas, a gente teve experiência, inclusive, de relatos de profissionais que foram para empresas, eles foram contratados sem experiência porque tinham a certificação, a exigência da empresa foi gigantesca e eles não tinham a entrega. E aí esses profissionais foram desligados, mesmo com a questão da certificação. E são profissionais que hoje a gente acabou contratando e tem ali, assim, inclusive esse ponto a gente estava discutindo com uma pessoa, tem 15 dias exatamente sobre isso. Não é a certificação que vai te dar, você em início de carreira vai te dar o grande sonhado, né, salário maravilhoso de mercado, aquele cargo que você está esperando. É uma jornada, né? A gente não pode esquecer que é uma jornada. Normalmente a gente ouve, né? Um cara sem certificação ganha 3 mil. Com certificado vai ganhar 10, 15 mil. Isso. E aí eu vou tirar a certificação, eu não tenho experiência, vou tirar e vou querer os 15, né? E quando na realidade a empresa ela vai te cobrar por aquilo, né? E ter só a certificação sem a experiência, vou dar um exemplo meu, né? Eu fiz um curso de coaching, tirei a certificação de coaching. Uma coisa é você estar lá no curso, você sai os 3 dias, eu vou enriquecer, eu vou ter milhares de... Vou mudar o mundo, vou atender, né, Carol? Vou mudar o mundo. Ok, você sentou na frente, não é? Você sentou na frente do primeiro coach ali, você fala, e agora, cara?
porque não tem experiência, né? Então você tem que passar pelo processo. Eu estava ali com a certificação embaixo do braço, mas eu não tinha experiência. Então eu tinha que fazer um processo ali de falar com algumas pessoas sem cobrar, de ter aquele momento, de ter a interação, aplicar as ferramentas, e aí sim eu consegui galgar alguma coisa, se é que eu quisesse seguir nessa carreira. É exatamente o mesmo exemplo, só que a gente muda isso para a tecnologia, né? É exatamente isso. Sensacional. É a resposta que eu esperava mesmo, né? Para contratação, ele é bom, mas quero ver a hora que o bicho começar a pegar, né? Vamos ver se essa certificação vai ter resultado. E o cara se queima, né? E eu costumo dizer, Carol, que normalmente quando as pessoas... a certificação não vale de nada. Isso não é uma resposta do contratante. É a atitude do profissional que adquire uma certificação, ele que tá matando o mercado, né? Não são os contratantes. Exato. Atitude é tudo, né? Atitude na jornada, na sua trajetória, é um processo, né? E aí você tem que ter realmente atitude. Agora, se você cola, eu tenho uma certificação e eu entro num programa de formação onde tem tantas outras pessoas que não têm a certificação e você está começando com, né, um plus, ou você tem um idioma, um inglês, algo que te diferencie, você vai provavelmente se destacar, mas não é só isso, porque se você não tiver atitude, não for proativo, não for propositivo, de nada adianta. Tô com a certificação, sento lá e fico esperando tudo. Não, você tem que ir à luta, você tem que batalhar. Então, esse ponto também a gente avalia que não é só o hard skill, é o soft skill. E a parte comportamental, né, as empresas hoje estão sofrendo muito com soft skill. Né, o cara vem pronto tecnicamente, mas e a parte comportamental? A Bandtech, na época que eu acompanhava logo quando iniciou a Bandtech ali, eles falavam muito, não sei se agora eles colocaram na grade, mas eles falavam muito sobre ter na grade curricular soft skills. Porque você vai dar realmente ali pro profissional o boom, né? Ó, aqui está o hard, então tá aqui a parte técnica, mas qual é a parte comportamental que você tem que estar olhando e privilegiando nesse ambiente corporativo? O que você tem que investir? Não é só desenvolver o técnico, né? Aí eu tô puxando aqui pro lado comportamental por ser uma psicóloga, mas é porque eu acredito muito nisso, né? Quando eu olho profissionais de sucesso, é realmente essa junção do técnico com a parte, né, soft ali, que seria a parte do comportamental. É o famoso chá, né, Carolina? Competências, né? Habilidades e atitudes. E atitudes, né? Que a gente falava, é antigo, né? Isso. Eu aprendi isso daí num projeto que eu fiz na Unilever há muitos anos atrás. E eles adotavam muito essa ideia, né? De conhecimento, habilidade e atitude, né? E pegando nesse tema aí, eu tenho visto também, Carol, várias empresas aí. Porque assim, o processo de RS, ele exige que você tenha um olho clínico para trazer aquele profissional com o perfil que você estipulou, né? Aquele perfil que o teu gestor passou para você. Olha, eu quero um perfil assim, assim, assado, enfim, tantos anos de experiência, tal, pá. E aí você não encontra. Aí você encontra um profissional geração prateada. Eu também. Eu vou puxar, eu não pinto, viu, Carol? Eu não Só pinto que ele pinta de branco. Ele pinta de branco. Não. Eu falo pro Adriano que eu não faço. Isso aqui não são luzes, são trevas. Boa. Gostei. Então, Carol, voltando, né? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado aqui. Esses profissionais aí da geração prateada, né? Às vezes você não encontrou aquele profissional no perfil, mas você encontrou um profissional, você entendeu? Mais sênior, você entendeu? Mais, o cara ainda tá com gás. Eu tenho 51 anos. E, cara, eu quero fazer um monte de coisa ainda. Você entendeu? Eu tô com gás pra caramba, tem muita lenha pra queimar, eu quero ajudar quero ajudar as pessoas, quero fazer um monte de coisa ainda. E continuo fazendo, você entendeu? Tenho garra pra isso aí, isso tá no meu sangue, eu quero fazer. E como é que fica essa questão aí, né? As empresas estão resgatando, vamos dizer assim, esses profissionais. Como é que tá esse mercado aí da economia prateada aí? Da geração prateada, vamos dizer assim. Eu vou dividir no que a gente tem hoje, no que a gente acredita dentro da BRQ. Então, a gente tem cenários de profissionais que trabalham com tecnologias que hoje está tudo mudando, né? Então, a gente tenta impulsionar profissionais que trabalham com tecnologias mais antigas, né? Mas tecnologias que a gente já sabe legado, que tem ali um tempo... O legado.
e a gente impulsiona para que ele possa aprender tecnologias mais disruptivas, e a gente tem esse espaço para isso. Então, internamente, a gente tenta ao máximo provocar e estimular através de treinamentos, de meetups, de trilhas, de desenvolvimento para que ele migre. E como você falou ali no começo, a BRQ é sempre muito disruptiva, né? Então, você está terminando alguma coisa, já está começando outra, que você nem está imaginando onde aquilo vai dar. Então, a gente tenta sempre trabalhar esse lado também nos colaboradores. E olhando para o mercado, a gente vê muitos profissionais, eu recebo muitos profissionais que às vezes falam, puxa, eu já tenho X, né? Tenho uma idade aqui, né? Assim como a nossa. Já, eu posso migrar, eu sou uma pessoa de infraestrutura, quero ir para a área de desenvolvimento. E a gente envolve, tendo a oportunidade, já passaram pelo nosso programa de formação, inclusive, profissionais que quiseram fazer essa virada e que quiseram dar o passo atrás. Então, muitas vezes ele vai ter que dar um passo atrás no valor, na remuneração que ele tem, para dar 2 para frente na parte de tecnologia. E eu vejo muito isso, tá, Gimenez? Eu vejo muito essa abertura desses profissionais hoje, sabendo que para mudar, ele não conhece, ele tem a base, mas ele não conhece, eu não tenho o skill para aquela tecnologia. E muitos estão dando passo atrás, falando, puxa, eu vou dar um passo atrás, porque eu sei que lá na frente, e bingo, isso acontece. Então, dentro da BRQ, a gente estimula isso. Também é parte de quando a gente fala de diversidade, a gente também está falando, né, de pessoas que é uma forma de 40, também, 50 né? anos, exato, uma forma de inclusão também. A gente está falando de inclusão social, a gente está falando de tem uma terminologia que mature, né, pessoas mais maduras entrando na área, programas de formação para pessoas mais maduras e que não têm experiência. Essa troca, né, porque assim, eu adoro trabalhar com pessoas mais jovens, eu adoro. Porque assim, do mesmo jeito que eu compartilho o meu conhecimento, eu também aprendo com eles, você entendeu? Às vezes até a gente brinca aqui no podcast, né? A gente sai da quinta série, mas a quinta série não sai da gente. Não sai da gente. Né? Mas assim, né, a gente brinca bastante, mas enfim, eu gosto disso, dá um refresh, né? Pra gente, né? Que nós somos profissionais mais experientes, vamos dizer assim, dá um refresh, que você aprende, né? É uma troca. Né? Essa troca ela é salutar para a organização, né? E assim, Gimenez, eu sempre gosto de trazer muito exemplos que me envolvem, porque para mim isso caracteriza assim, realmente tudo que a gente está falando. Tem uma pessoa no meu time, eu tenho 45 anos, e ela tem 20, ela entrou na BRQ, ela tinha 19, 20 anos, Olha. Acho que 20, o ano passado. E eu achei ela no LinkedIn quando começou aquele movimento lá atrás do TikTok. E agora já virou banalização. Mas quando começou lá os tech recruiters fazer ela foi uma das primeiras. E quando eu vi, foi a primeira vez que eu vi no LinkedIn, eu sou bem ativa ali, eu falei, nossa, mas ir pro TikTok fazer propaganda de vaga, como que é isso, né? Aquilo me chocou. Olha que a gente tá falando de um ano atrás, foi setembro do ano passado isso. Eu sei porque ela completou agora 1 ano. E eu falei, eu vou entrevistar essa menina. E eu entrevistei, ela tá no time, inclusive ela mora no interior, em Amparo. E eu falei pra ela, você vai ser o meu maior desafio. Porque é um conflito de gerações, né? A mãe dela é mais nova que eu. E assim, ela falou, e eu vou aprender muito com você. E eu acho que essa troca, ela é tão rica, né? Porque eu aprendo tanto com ela, eu aprendi tanto com as coisas que ela trouxe, com essa inovação, com essa questão de, puxa, vamos, essa garra de não querer errar. E ela com a maturidade de, olha, vamos por aqui, vamos caminhar ali. E aí a experiência, e aí quando você conecta isso de forma genuína, bingo, né? Aí acontece um pouco do que o Benjamin fala, assim, de despertar a paixão nas pessoas, né? Que tem a ver com propósito. Então, eu acho que ali a gente conectou um propósito e hoje ela tá voando dentro da empresa, assim como várias. Eu tô dando um exemplo dela porque me marcou que foi a primeira, né? Tem outras mais novas que entraram depois dela, mas ela tava bem disruptiva naquele momento. E que me legal. Chocou. Então, é um pouco disso, né? Como é que você traz essa... Agora falando de tecnologia, né? Para não falar só de RH, mas, enfim, estamos falando de RH e tecnologia também aqui. Pessoas, no geral, é um pouco disso, né? Como você pega o melhor de cada um e conecta. Então, quando você recebe um profissional que é mature, né? Como você vai adaptar ele? Então, de novo, né? O soft skill. Esse profissional tem garra, que é o que você falou. Você tá com muita garra, quero fazer. Agora, você vai pegar um mature que, puxa, tá lá esperando cair do céu. Não vai adiantar, não vai colar. Não vai rolar. Ô, Carol, eu tenho visto o pessoal aí da BRQ falar de não sei se é um projeto, uma área, de um movimento. Eu queria que você falasse um pouco do segredo, inclusive, do sucesso aí da BRQ Way. O que é isso? Como funciona? Muito legal.
Vou falar um pouquinho de como surgiu, né? Porque acho que eu tenho uma característica muito de trazer o histórico das coisas para poder entender onde eu gosto muito, falo pro meu time, onde eu estava, onde eu estou e para onde eu quero ir. E o ano passado a gente teve, nesse mesmo período, em dezembro, a gente teve uma discussão ali com um grupo que estava projetando um planejamento estratégico de pessoas para o ano de 2021, sobre o nosso jeito, né? A gente faz muito benchmark, a gente fala com as empresas, a gente fala, puxa, isso aqui é legal, isso aqui é legal. E na conversa a gente falou, puxa, mas a gente tem o nosso jeito. Qual é o nosso jeito? E o Benjamin estava nessa conversa e ele falou assim, o BRK Way. Nosso jeito de fazer as coisas, né? E a gente foi desenvolvendo essa terminologia, esse conceito dentro da empresa, né? Então, primeiramente, a gente pegou tudo que a gente faz voltado para pessoas, o nosso jeito de cuidar das pessoas, seja para a parte de desenvolvimento, do cuidar, né? Da parte cultural, de como eu adapto ele nesse ambiente do Anywhere Office. A gente explorou isso e a gente está caminhando para uma ação um pouquinho até maior. Quais são os nossos sistemas, o nosso jeito, nossas ferramentas de trabalho, os nossos frameworks, qual é o nosso framework de trabalho hoje? Então, o BRK Way é o jeito da BRK, o nosso jeito de ser, que é único, que não é igual ao vizinho. Eu posso fazer benchmark? Posso. Eu posso olhar o que ele tem de melhor? Posso. Mas qual é o meu jeito? O que dali eu vou aprender com ele, né? E aí surgiu o BRK Way, que expandiu muito mais do que simplesmente as coisas que eu faço, essa cultura com as pessoas, mas também explorou para sistemas, ferramentas e framework, né? O que eu utilizo como padrão para todo mundo, que é o nosso jeito, que é diferente do vizinho, né? Que é diferente das outras empresas. Então esse é o nosso jeito de cuidar das pessoas, de desenvolver a carreira deles, de impulsionar, de conectar, de integrar nessa cultura do Anywhere Office, né, que estamos todos hoje dentro da BRK. Então, esse é um pouco ali do BRK Way, né, a nossa forma de atrair, desenvolver, reter e também conectar sistemas, ferramentas e framework. Resumindo, é isso. E transformá-los em feras, né? Exato. Não é feras, à toa, né? Não é à toa que vocês ganharam os prêmios aí, né, de melhor, né, Great Place to Work, né? Cara, isso é impagável, né, Carol? E você fazendo parte disso, pô, deve ser muito legal, né? Eu vou te dizer que, assim, acho que a BRK me projetou muito nesse sentido como profissional. A gente participou de vários prêmios e a BRK em si também está participando de vários prêmios. Recentemente a gente participou aqui como finalista, foi um dos finalistas como RH mais admirado, Benjamin como CEO mais admirado. Então, de finalistas, acho que é uma jornada, né? A primeira etapa são pessoas te avaliarem, então essa primeira etapa é o mercado te reconhecendo, depois eles fazem uma avaliação interna. Então a gente ficou entre os finalistas, aí depois teve uma premiação para os 10 mais, a gente não entrou nos 10 mais, mas ficamos como finalistas. Isso deixa a gente... É o mercado reconhecendo, a gente vê essa evolução quando a gente olha para o Glassdoor, né? Onde a gente tinha algumas fraquezas, a gente realmente melhorou muito ali, e é o reconhecimento das pessoas, né? Então, acho que essa aproximação, esse cuidado com as pessoas, a gente está tentando cada vez mais deixar isso claro, não só para quem está aqui, mas para fora também, isso acaba repercutindo, né? Não é da boca para fora, né? Isso a gente percebe mesmo, a gente conversou com várias pessoas da BRK, a gente percebe isso, né? O BRK Way, né? Vamos dizer assim, essa pegada que vocês têm, né? Essa vibe, né? A gente achou muito legal isso daí. E um ponto que é legal, Geminis, assim, destacar é que esse ano a gente teve mais de 20% das pessoas que saíram da empresa já voltaram para a BRK, ou seja, pela cultura. Né? Então, assim, poxa, você fala, eu fui e voltei, mas eu voltei porque eu quis. Então, esse ponto de você até experimentar o mercado, ele tá aquecido, ele vai provocar você olhar outras coisas, mas quando você vai para o outro e começa a fazer essas comparações do que você tinha, e essa volta, né, desses profissionais realmente, só reforça um pouco do que você falou, né, que é essa percepção e do, puxa, que bacana. Pô, isso não tem preço, empresa. Né, Carol? Isso não tem preço. Exato. Carol, quero abordar um assunto aqui que você falou do retorno e você falou do modelo Anywhere, né? Eu gravei uma pílula falando sobre o retorno, né? Que as empresas estão pensando primeiro voltar no modelo híbrido, né? Para depois pensar se vale a pena ou não voltar, porque a gente já se acostumou a trabalhar remoto, né? Então as pessoas os líderes já estão sabendo lidar com isso. E eu sei que você, como uma pessoa representante de people, creio eu que gosta mais das pessoas estarem juntas ali, né? É natural, né? Então, esse modelo home office é meio estranho. Mas,
a gente já se acostumou, as empresas já se acostumaram e tem empresa que não vai voltar. E o Benjamin já deixou claro, falou, não, a volta, e assim, se o profissional ele é bom, se ele quer ficar em casa, ele vai ficar em casa, né? Ele já deixou claro isso. Eu sei que aí vai ter necessidades de clientes, né? Enfim, eu queria abordar um pouco esse assunto, porque eu coloquei nesse podcast, vou até contextualizar rapidinho, eu ainda não tive feedback do podcast que eu gravei, que eu falei que existe alguns riscos, né, desse retorno, né? Porque a gente pensou em ir, mas não pensamos no retorno. É o que eu costumo falar no plano de continuidade de negócio, a gente pensa na continuidade, mas a gente esquece da recuperação de desastre. Então eu vi muitas empresas contratando torta direita, gente de outros estados, de outros países, né? Agora tá todo mundo remoto, então mudou a forma de gerir essas pessoas, mudou a forma de comunicação dessas pessoas. E aí, nesse retorno, progressivo ou não, a gente vai ter alguns desafios, né? Para aqueles que querem voltar para o modelo híbrido, assim, eu contratei uma pessoa que mora... Eu sei que a BRQ, ela deu uma explosão também na pandemia. Vocês estavam com quantos escritórios antes? Nós tínhamos 3 escritórios, 4 escritórios no Brasil, espalhados no Brasil, fora do país, né? Também nos Estados Unidos a gente tem um, em Nova York. Nossa, sim. E agora, pós-pandemia, vocês estão atuando praticamente... Tem funcionário em tudo que é canto, né? 273 municípios. 273 municípios. A gente expandiu, assim, absurdamente durante a pandemia, né? Brasil, 273, fora já são quase 100 pessoas. Então, realmente, a gente expandiu muito e temos esse desafio, né? Eu te interrompi, você quer concluir? Aí eu já volto? De jeito nenhum, na verdade, eu quero saber do desafio então, mesmo, vamos exatamente lá. Isso. A nossa diretriz é manter o Anywhere, né? Acho que foi um grande diferencial e acho que a gente conseguiu colocar todo mundo para trabalhar de forma rápida, até porque a BRQ já vinha numa cultura do Anywhere, então a gente já tinha profissionais trabalhando remotamente e eu acho que isso alavancou. A BRQ já trabalhava ali com o conceito de home office 2 vezes na semana já há algum tempo. Então, quando a gente virou, a adaptação foi mais fácil ali para virar todo mundo, né? E eu acho que isso foi um grande diferencial. Então, estamos todos, sim, no Anywhere. Então, eu mesmo, da minha equipe, mais de 60 pessoas, a gente tem aí pelo menos 30% que estão fora de São Paulo, da base, onde eu estou, fora de São Paulo. E a gente expandiu muito, né? Então, a nossa ideia é não voltar e continuar no Anywhere. Lógico, respeitando alguns clientes que já pedem ali um movimento híbrido. A gente deve ter encontros presenciais para ter essas integrações, esses momentos ali de envolvimento com o time, que também é positivo, como você falou, como psicóloga também, eu privilegio muito essa questão do contato, mas a gente tem que entender que a gente está num outro cenário, né? Então, acho que o desafio aqui, Adriano, é como é que eu mantenho essas pessoas que estão longe conectadas da mesma forma, né? Então, durante 2 anos, quais foram os aprendizados? Eu tenho que estar próximo das pessoas, porque o que me diferencia de uma outra empresa hoje, se eu estou na minha casa com um notebook, um celular, um mouse, o que mais que tem da empresa aqui? Né? Então eu preciso me conectar com essas pessoas, eu preciso estar próxima delas, né? Tentar trazer esse ambiente do escritório o mais próximo possível, mesmo sabendo que não vai ser igual, né? Então a gente cria momentos de coffee time, talk time, de escuta, e não só do líder. O líder, sim, ele tem que ter as reuniões, mas o RH também está se aproximando das pessoas, fazendo coffee time, talk time, e algumas iniciativas estão surgindo bem interessantes. Essa semana o time trouxe uma questão de, puxa, vamos se conectar todo mundo e vamos trabalhar junto, todo mundo virtualmente, todo mundo entra numa sala do Teams, por exemplo, fecha a câmera, ou deixa... e quando você tem uma dúvida, igual quando você está numa sala, e você fala assim, poxa, Adriano, eu estou trabalhando aqui numa questão, isso aqui, eu quero falar de alguma coisa, e quem não quiser vai estar conectado, falando com outra... E eles deram essa sugestão, e a gente está trabalhando em cima disso dentro do RH, né? Conectando como se a gente estivesse dentro de uma sala mesmo. E aí, quem quiser interagir vai estar abrindo, mas vai estar todo mundo ali junto trabalhando. É uma forma de se aproximar também das pessoas num ambiente que não é mais presencial. Então, acho que o grande desafio é esse, trazer todo mundo de volta, sendo que eu fiz a proposta e eles já estão onde eles estão. Eu acho que é uma mudança muito
E dizer isso nesse momento, eu acho que não é isso, né? Tá dando certo, eles estão conseguindo entregar os projetos, os desafios, mas o grande desafio aqui é como que eu me conecto nessa aproximação, nesse one-on-one, nesse feedback, nesse coffee, nesse happy hour virtual, como é que eu posso me conectar com essas pessoas cada vez mais. Acho que esse é o grande desafio. Ô Carol, uma perguntinha mais leve. Abraço, soquinho ou aperto de mão? Só pra gente deixar mais leve. Pouquinho de tudo, né? Tem hora que você vai. Mas deixa eu dar um exemplo aqui também nesse ponto, só voltando na questão do virtual, que é curioso, né? Quando a gente fala hoje dos CEOs, né, e falando um pouco da BRK, o Benjamin, ele criou uma cadência com as pessoas muito maior agora, né? Não que ele não tivesse antes, mas agora ele tem uma cadência com todo mundo. Então, eu vejo muito mais ele agora, e as pessoas da empresa veem muito mais agora, tem muito mais agora, contato. Então, ele cria coffee time, a gente cria talk time, a gente cria grupos de discussão, aproximou, a gente cria momentos. Mais. Então, parece que ele está mais próximo das pessoas do que antes, quando estava no escritório, fechado naquela sala, com aquelas pessoas que são os diretos, e a empresa estava fluindo, né? Você tinha que ter o encontro presencial. Então, acho que o Anywhere, ele também, ele acelerou um contato ali com as pessoas, e o C-Level acelerou demais esse contato com as pessoas, né? E você começou a ouvir também, eu acho que melhorou a audição, vamos dizer assim, exato, né? Essa escutativa, né? Você praticar a escutativa. Escutativa, porque às vezes a pessoa tá ali e não tá te ouvindo. Não tá te ouvindo. E eu acho que agora é genuíno, porque é o que você tem que ter, né? O que me diferencia, de novo, o que me diferencia das outras empresas se eu tô na minha casa, né? E às vezes eu só vou mudar o notebook, o logo, são as ações, as iniciativas, essa proximidade, né? E às vezes você tem que se esforçar mais, né? Às vezes até muito mais, para você expor a sua ideia. Você entendeu? Porque é complexo, né? Às vezes as pessoas dispersam. Então você tem que se esforçar mais. É louco isso, né? É louco isso. É louco isso, porque assim, quando você tem treinamentos para técnica de apresentações presenciais. Então, como você tem que olhar o público, você faz o rapport, como é que você tem que distribuir, tem as técnicas do rapport. Distribui o olhar entre todos, conecta com um quando você quer falar. Tem todas aquelas técnicas. E tem gente que era top nisso, né? Tiramos isso. Teve gente que apareceu na pandemia. Eu tive que me reinventar, porque eu sou assim, Carol. Todos. Eu sou assim. Eu sou sinestésico, eu gosto de fazer, sabe, na minha aula, e eu tive que me reinventar aqui, cara. Carol, a minha produção colocou um trecho de uma entrevista. Tá escrito assim: tem a filosofia Lean como aliada para resolver problemas, orientar pessoas, alinhar objetivos e liderar equipes. Cara, como é que vocês fazem para resolver problema, orientar pessoas, alinhar objetivos e liderar equipes com a filosofia Lean? Como que é essa pegada? Como? Acho que foi um dos maiores aprendizados que eu tive dentro da BRQ, foi entrar com 4 ou 5 meses de linha que tem junto com o Instituto, né? A BRQ fez uma parceria e implantamos aqui a filosofia, a metodologia e aí, enfim, Lean. E aí, eu vou te dizer que quando eu entrei foi uma loucura, né? Vamos falar de problemas, esse é problema, mas eu quero... Né? Como é isso, solução, né? Então, de novo, me trazendo para a situação, foi o meu principal desafio. Porque eu acho que o Lean, ele me trouxe ele me trouxe essa escuta, que é um pouco do que o Geminis falou, mas a escuta de outras áreas sobre o problema que a gente está enfrentando. Então, qual o problema? É sempre assim, né? O Benjamin fala muito disso e é isso mesmo. Qual o problema eu tenho para resolver hoje? Né? E não é procurar culpados, não é a Carol a culpado, o Adriano culpado, o Gimenez culpado. Qual é o problema que eu tenho hoje e como é que eu posso resolver ele de forma rápida? Se eu resolvo rapidamente, eu aprendo mais rápido. Então, eu errei rápido, eu aprendi e resolvi mais rápido. E vamos para outro ciclo.
E você elimina o mimimi, né? Que é o mimimi que você fica em cima. Resolveu o problema? Qual é o próximo problema que eu tenho para resolver? E assim você vai cascateando a cultura de cima para baixo. Lógico que tem vários outros conceitos. Um outro conceito, Adriano, muito bacana, é do líder conhecer o que o seu liderado faz, né? No Lean a gente tem o Gemba, ir até o local de trabalho. Vá ver você mesmo, líder, como o seu time trabalha antes de cobrar alguma coisa, né? E quando eu entrei, eu tive a rica surpresa do Benjamin exercer isso na prática. Ele falou, eu vou passar um dia, uma tarde, no recrutamento e seleção ligando para os profissionais, porque eu quero saber a dor que vocês têm. Que legal! Que legal! E aí ele ligou para as isso. pessoas. Passou uma tarde com a gente ligando. E, pasmem, ele recebeu negativa. E assim, a partir dali... Você sabe com quem você tá falando. Por que você não quer vir? Recebeu negativa. E aí, a partir desse momento, ele entendeu a dor. Então, quando alguém vem e fala assim, poxa, a área de seleção não tá achando, o profissional, o cara desistiu, eles não podiam ter... Você já tentou ligar você já sentou lá para ver qual é a rotina? Você já ligou pro profissional que desistiu e entendeu o porquê ele desistiu? Então, quando você se coloca no lugar do outro, e liderança, o Lean, ele promove muito isso, né? Então, vai ao Gemba, vai ver você mesmo, vai ver como é o trabalho para você poder ser uma liderança servidora no sentido de tirar impedimentos da frente. Quando você fala isso, parece assim muito simples, mas isso é uma cultura, né? Então, eu tô há 3 anos aqui, há 3 anos trabalhando isso, né? Então, qual o problema que a gente tem, como é que a gente vai resolver, e a gente trabalha muito o problema, o que eu tô tratando e como eu preciso de ajuda. Quem é a minha cadeia de ajuda? Não temos organograma. Quem é a minha cadeia de ajuda? Então, o meu líder é a minha cadeia de ajuda. Eu tento resolver da melhor forma possível os problemas. Se eu não consigo, eu respondo pro Benjamin hoje. Benjamin, eu tenho um problema que eu não tô conseguindo resolver. Eu já acionei várias cadeias de ajudas e não consegui. Me ajuda? E aí ele vai tentar tirar o impedimento da minha frente. A liderança aqui serve para isso. Essa é a cultura que acelera o ágil também, né? Você acaba trazendo essa agilidade em todos os sentidos. E os indicadores, né? Então, eu tenho um indicador para comprovar aquilo que eu estou fazendo. Está sendo eficiente, sim ou não? Se está vermelho, por que ele está vermelho? Né? Qual é a contramedida que eu vou ter para resolver esse problema? E ter indicador que realmente gerem valor para a companhia, né? Que realmente tenham um porquê e tenham um propósito. Então, acho que o Lean, ele trouxe essa questão da liderança, se aproximar das pessoas e ver como o trabalho é feito, tirar os impedimentos, qual é o problema que eu tenho que resolver hoje. E muitas vezes a gente entra nas reuniões para falar de problemas. Então, vamos discutir problemas. Qual é o problema que você tem? Ah, você entregou tal coisa, legal, mas qual o problema você tem que eu preciso resolver? Porque se tudo está fluindo, ótimo, tem que fluir mesmo, mas qual é o problema que eu tenho que resolver hoje? Então, aqui a gente pauta muito nessa questão de resolução de problemas, né? Seja ele causado ou criado. E aí você tem que trabalhar muito a questão da saúde, não mental, né? Mas ter inteligência emocional para lidar com isso. Porque falar de problemas todos os dias, a gente também quer falar de conquistas, né? Então, acho que esse equilíbrio entre problemas e conquistas que eu tive, a gente está tentando trazer também para a cultura, enfim, eu acho que a gente tem conseguido. Ô, Carol, eu tenho visto também o movimento aí das empresas, né? Elas criando programas de felicidade nas organizações. O que você acha disso daí? Como é que você vê isso daí? Porque isso, cara, é interessante, né? É diferente isso daí. É inovador. Porque a gente não... Uma vez eu ouvi de um chefe, há muitos anos atrás, ele dizia o seguinte, olha... Empresa é empresa, não tem esse negócio de família, porque família não te manda embora, então não vem encher o meu saco aqui. O cara era assim, mas tudo bem, enfim, era muitos anos atrás, no começo da minha carreira, eu ouvi isso daí. Mas enfim, hoje a gente vê totalmente ao contrário, né? O movimento totalmente ao contrário. As empresas estão investindo em programas de felicidade. Sabe o que acontece, Gimenez? Eu acho que o mercado, com essa pandemia, mexeu demais com as pessoas. Então, quando você vai para as empresas, você quer ter um sentimento de cuidado, né? Você quer ser cuidado pelo outro. Não adianta, o mais racional possível, se você vai ter ali um bom dia como você, só o como você está quebra o racional, né? Você tá bem? Só isso quebra, não tá bem por quê, né?
Eu acho que as empresas, elas estão criando momentos e fóruns porque perceberam que as pessoas precisam falar de coisas boas. A gente não tem programas de TV hoje que falam coisas boas, não tem jornal que traga notícia boa. Tem jornal que traz desgraça. Você vai olhar, desgraça, desgraça, desgraça. Aí você tem um dia pesado e vai para uma... Então, assim, as pessoas estão buscando, e as empresas também, né? Então, criar fórum de saúde mental, telemedicina, teleodonto, telenutrição, psicólogo. A gente criou um canal chamado People First aqui, que é o RH abre alguns dias na semana para ouvir as pessoas proativamente. Quer falar comigo sobre qualquer coisa? Liga para mim. Tá aqui, agenda o seu horário, né? E às vezes ele quer falar de algo que tá incomodando ele, não sabe pra quem. E a gente criou esse canal, então, dessa escuta ativa, de novo, Gimenez nesse ponto. E eu acho que as empresas, elas foram, né? Existe rede de felicidade hoje nas empresas, cada uma foi criando. A gente não tem isso ainda. Eu acho que, não sei se é o caminho também, mas eu acho que as empresas, elas estão criando alternativas para falar de coisas boas. Eu acho que é isso. Resumidamente é isso, criar fóruns para falar também de coisas boas, né? E a gente tem que entender que tem um público carente por isso. Então, eu acho que criar os fóruns, se é uma área, se é um head, se eu acho que tem que ter o fórum para ouvir também aquilo que as pessoas estão fazendo. As pessoas querem um reconhecimento, querem falar dessas coisas, do que tem entregado. A gente tem que ouvir, né? Então, eu acho que cobre um pouquinho o que você falou. Eu acho Legal. Interessante, mas cada empresa vai ter ali o seu modelo para criar esse... Importante ter o fórum, né? Para ouvir a pessoa, independente do que ela tenha para falar. Bacana. Carol, normalmente eu sempre dou a péssima notícia aqui, infelizmente a gente já tá chegando no finalzinho. Que pena. Vou te falar que foi muito... Eu adorei, posso fazer vários. Eu quero mais um episódio com a Carol. É tão bom. O pessoal já tá limpando o salão, arrumando as mesas aqui, a bebida tá acabando. Carol, eu quero te fazer uma pergunta. Quando eu cheguei trabalhando numa empresa que, quando o pessoal ficava muito estressado, eu trabalhei num lugar onde tinha um call center muito grande, com quase 600 pessoas, e esses caras construíram uma sala chamada Sala de Descompressão. Cara, que era muito legal, tinha musiquinha, tinha sofazinho, era todo colorido, tinha jardim com água caindo, tudo, né? Então, assim, a gente sentia que o profissional tava tenso, ele era direcionado, né, jogado nessa sala, ó, fica por 1 hora, 2 horas, e era muito interessante, porque call center, né, atendimento, o cliente era muito estressante, então tinha essa sala de descompressão. Nesse modelo virtual, home office, quais seriam as técnicas para ajudar? Primeiro, eu sei que a detecção disso é muito mais complicado partindo do líder, né? Ele tem que estar muito mais atento aos sinais do que antigamente. Porque antigamente, o funcionário deu um piti, se ele deu de novo, já é um indício, tá? Hoje, parece que o primeiro indício você já tem que ficar com a antena ligada para tratar. Qual é a sugestão que você dá para os líderes para lidar com esse tipo de estresse que a gente, assim, não só o estresse, pandemia, o cara tá em casa, não tá mais convivendo com os seres humanos, mas o estresse do dia a dia. O que o RH ele pode ajudar esses líderes e esses profissionais, sendo que não tem mais essa sala de descompressão? Não pode falar, vai dar uma volta, né, e depois volta a trabalhar. Não? Tô brincando. Vai tomar um chá. Vai tomar um chá. Vai tomar um chá. Vai um chá. Aí a gente vai falar de... O que eu penso, tá, Adriano? Eu penso que hoje o que tá causando muito... talvez elevando o nível de estresse nas pessoas é a falta de... não de controle, mas de autogerenciamento. Diferente do escritório, que você tinha ali aquele contato, você precisava sair dali para algum lugar, e às vezes só sair para um lugar, então você precisava ir para um ambiente diferente, né? Então você tinha salas lá, na BRQ não era sala de descompressão, mas tinha uma parte de jogos, tinha para você lutar, ali tinha luva, tinha aquele saco, né, para você, boxe, enfim, né? Tinha várias coisas, as pessoas paravam no meio do expediente mesmo, né, a BRQ sempre foi flexível nisso, e as pessoas iam lá, jogar uma partida de tal coisa, porque a criatividade acaba vindo. E a gente, de alguma forma, isso se perdeu ali, mas você tá no ambiente de trabalho. E eu acho que, enquanto líder, a gente tem que, primeiro, respeitar o ambiente que o profissional está. Então, entender, no começo a gente ficava assim, eu tenho uma filha de 9 anos, ela aparecia aqui, eu tentava esconder ela, né? E aí você fala, gente, faz parte do meu dia a dia, né? Eu tô com um cachorro aqui que ele não latiu, mas ele late. Eu tava morrendo de medo dele latir aqui. Mas enfim, são coisas que vão acontecer.
Mas trazendo para, eu acho que a questão do respeito dos horários, né? Então a gente fala, aumentou a qualidade de vida, mas você começa a trabalhar 7h30 da manhã, então como é que ele vai fazer academia se é uma mulher, tem que levar a filha na escola, enfim, né? Tem todo esse contexto. Eu acho que respeito de horário, respeitar a pessoa na questão de horário, respeitar, a gente teve várias situações de almoço, né, de evidências, de exemplos, assim, respeite o horário, olha, vamos parar aqui, que deu o horário do almoço, vamos comer, depois a gente retoma. E quando você avança tudo isso sem limite, esse estresse ele aumenta. Aí você vai falar, poxa, manda lá pro psicólogo. Ah, e o que eu tenho que fazer? Criar, como é que eu crio pro líder? Ah, RH, vem aqui. Me ajuda a criar ferramentas de descompressão? Peraí, mas você, enquanto líder, tá respeitando a individualidade dele? O momento que ele tinha do café lá, ele tá tendo o momento do café aqui, ou ele senta e não levanta? Então, eu acho que se a gente conseguir cuidar dos profissionais, entendendo que ele tá num ambiente familiar, que ele vai ter uma rotina que é diferente da rotina do escritório, e respeitando os horários e focado muito mais nas entregas do que simplesmente bater o bumbo do horário das 8 às 5, né? Eu posso começar mais tarde e ir até mais tarde, desde que eu entregue aquilo que está ali, eu acho que é o grande diferencial, porque senão a gente vai ficar falando de ferramentas que o RH, que as empresas têm que criar, quando na realidade a liderança não está promovendo um ambiente saudável para o seu colaborador. Então eu acho que é muito isso ali, lidar e perceber, né? Eu às vezes lido com umas situações ali de pessoas que estão pela questão do controle, filho, vamos fazer o seguinte, vai dar uma volta, e é um pouco disso, né? Respira um pouco, tira umas 2 horas, vai fazer alguma coisa que você precisa, preciso, então a pessoa volta renovada. Às vezes só isso já melhora, né? Esse sair desse ambiente já melhora. Mas eu acho que tem muito também esse papel do líder respeitar o time, o momento, e nunca entre numa reunião sem perguntar como é que vocês estão, não entre na reunião, vamos para a pauta de hoje, e nunca termine assim, então é isso pessoal, tchau. Faça um fechamento da reunião, tente amarrar todos os pontos, traga a humanização, né? Porque senão, de novo, RH, traga a ferramenta, você tá entrando, não tá dando bom dia, não tá sentindo como as pessoas estão, peraí, perceba as pessoas, né? Então, eu acho que é um pouco disso tudo aqui. Ô Carol, quais serão as profissões mais demandadas aí para 2022? Acho que é importante para os nossos ouvintes, né, Dri? Boa. Bom, com certeza. Sua percepção, claro, a percepção da Carol. Tecnologia, quando a gente está falando de tecnologia aqui o tempo inteiro, mas é o principal, acho que o boom do mercado de tecnologia, tem colegas de outros setores e que você fala, puxa, tô desempregado tanto tempo, segmentos diversos aí de pessoas que, inclusive a gente está reaproveitando, como a gente falou, para tecnologia, né? Eu acho que aqui a gente está falando muito de profissionais voltados para perfis de analytics, cloud, e quando a gente fala do ambiente de UX, né, UI, UX, os designers, essa é uma área, essas 3 áreas, é tudo que envolve cloud, né? Então, cloud, assim, é que nem sei para uma multinacional não falar inglês, né? Você precisa do inglês. Você precisa ler, estudar sobre cloud. Eu não tenho dinheiro para tirar a certificação. Vai estudar, tem várias formas de você consumir conteúdo hoje de forma gratuita. Não dá para falar mais que não dá, tá aí. Sim, é isso aí. Mas eu acho que as grandes tecnologias é tudo que envolve, né? A parte de analytics, dados, né, inteligência de dados, essa parte, como eu te falei ali, de designer, UX, UI, tá crescendo muito, tanto que a gente tem uma área específica para isso, e tudo que envolve cloud também, né? Então, esse universo do cloud, AWS, tudo isso a gente tem que estar muito atento e consumir. A gente ainda tem uma demanda muito forte para mobile, então tudo que é mobile, hoje a gente vê iOS, Android, tem uma escassez, então é uma oportunidade de você se desenvolver e buscar conhecimento, porque tem uma escassez, e aí é escassez mesmo, né? Quem tem, talvez não tenha o conhecimento necessário, e a gente precisa acelerar, e a gente tem feito isso. Então, mobile, essa área de mobile é uma área que tende a crescer mais ainda, então busque esses caminhos, eu acho que é uma área, e tudo que envolve, né, engenharia, arquitetura. Eu gosto dessa parte. Ontem eu falei com um profissional de cloud, ele, olha, eu gosto de arquitetura. Eu falei, então vai, SRE, vai buscar, porque é isso, são essas tendências que estão chegando aqui agora, que vão ser as tendências do futuro. Então, acho que um pouco disso tudo, sair ali do commodity. Eu quero me desenvolver em Java. Tá, legal, .NET, legal, mas e que mais, né?
qual é o próximo passo? E aí, vamos, não que não seja importante, a gente tem muitas demandas para isso, mas não é só isso, né? Tem que buscar todos esses conhecimentos, um pouco disso que eu falei aqui. E detalhe, não é só a tecnologia, é o soft skill, e também conheça negócio, a indústria que você está entrando. Eu vou para uma empresa de seguros. O que quer dizer isso? O sistema que eu estou trabalhando é um sistema X. Conheça. Isso vai ser um diferencial na sua carreira lá na frente gigantesco. Conhecer o negócio do cliente faz de todo profissional. Então, a gente poderia aqui, nem projetei nada, mas acho que é um tripé, né? Soft skill, o hard skill e a parte de negócios, né? Acho que tudo isso aqui compõe aí o profissional do futuro. Muito bom. E aí, profissional de TI que você tá ouvindo, fique atento aí, ó. Recado da... Fica a dica. Fica a dica, fica a dica. Isso aí. Sensacional, Carolina. Muito obrigado pela presença. Agradecer a equipe aí, todo mundo da BRQ, foi sensacional essa conversa. Pena que a gente tem aí pouco tempo para explorar, fica muita coisa em aberto, mas eu quero fazer o convite para retornar aí, para a gente continuar a nossa conversa. Muito obrigado, Carolina. Eu adorei mesmo, foi super descontraído, eu gostei bastante, acho que esses momentos fazem a gente aprender também, né? Eu aprendi aqui com vocês e eu acho que os melhores momentos são esses, onde a gente tira alguns aprendizados, né? Então, acho que o Lean também traz isso para a BRQ e acho que esse momento aqui eu tirei vários aprendizados também para mim. Então, para mim foi fantástico. Espero que vocês gostem. Estou aberta aqui, me convidem. Eu adorei. Estarei aqui sempre que vocês quiserem. Impagável! Muito bom. Sensacional. Obrigado. Bom, não esqueçam de curtir os vídeos, o podcast completo que a gente normalmente posta nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e também no próprio site, né, thewalkingtech.com. Lembrando que toda sexta-feira tem episódio novo, tem entrevista nova, tem pílula nova. E se você acha que essa entrevista foi show de bola, da forma que eu achei, divulgue e compartilhe com os seus colegas, seus amiguinhos, seus parentes, com todo mundo. Obrigado por nos ouvir até aqui. Meu nome é Adriano Martins. Eu sou o Luiz Gimenez, vida longa e próspera. Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackers!